Boa tarde a todos. Nós temos uma grande honra hoje aqui no Instituto Fernando Brodel de receber o governador do estado do Ceará, o Dr. Cid Gomes, que tem mantido com o Instituto uma parceria de resultados muito promissores na área de educação, sobretudo com a implantação dos ciclos de leitura no estado do Ceará. E nós aproveitamos essa oportunidade da visita dele aqui a São Paulo para convidá-lo a proporcionar aos membros do Instituto e à opinião pública em geral uma visão do que tem sido a trajetória do estado do Ceará. Aliás, não é de agora, já de algum tempo, o Ceará tem se destacado como o grande polo de vanguarda na modernização do Nordeste. Eu me lembro que eu mesmo, há 20 anos atrás, quando estive no Ministério da Fazenda e tive a oportunidade de visitar vários dos estados do Nordeste, me impressionou muito essa nova geração de empresários e de políticos que estava surgindo no Ceará e que contrastava de uma maneira muito evidente com aquilo que se via ainda predominante em muitos estados da região, né? Isso se traduziu tanto na industrialização do Estado, né, como na renovação dos quadros políticos. Enfim, isso creio que, de conhecimento nacional. Mas o que é mais notável é que essa tendência tenha não só se mantido, se consolidado, mas tenha se desenvolvido ao longo dos anos, e creio que o Ceará permanece hoje como o grande exemplo dessa renovação de uma região que está em plena transformação. Eu creio que para nós todos será um privilégio ouvi-lo, né? Ter uma ideia da visão dele a respeito não só do futuro do seu Estado, mas também como é de ver esses grandes problemas nacionais que afetam em particular o Ceará, a região do Nordeste, o próprio Estado federativo no Brasil, essas questões que hoje em dia cobraram uma agudeza nova, né, com essa discussão do Pacto Federal, né? Nós tivemos recentemente pelo menos 2 grandes episódios, dos royalties, do petróleo e agora da tentativa de reforma fiscal, em que o problema federal vem de novo à tona, né? É um problema nunca resolvido de todo, né? Sempre, constantemente renovado, e nada melhor do que ouvir a voz de alguém que tem essa experiência direta da administração e da política de um grande Estado renovador e transformador desse panorama. Portanto, uma vez mais, nós queríamos transmitir a ele nosso reconhecimento muito profundo por ter dedicado alguns momentos ao Instituto Fernando Brodel e oferecer a palavra. Não sei se você gostaria de dizer alguma coisa antes, Norma. Sim. O Norma, que é o nosso diretor executivo, na verdade é quem carrega aqui o andor, né? Então ele poderá dizer alguma coisa mais efetiva sobre como nós encaramos esta tarde de hoje dentro dos nossos programas de trabalho. Por favor. Simplesmente eu gostaria de também reconhecer e agradecer a participação do nosso amigo Amarillo Macedo, membro antigo do nosso Instituto, empresário do Ceará e presidente da J. Macedo, que vai oferecer alguns comentários, e também de Felipe Salto, que é especialista em finanças públicas da Tendência, consultoria Tendência. Infelizmente, foi anunciado a participação da André Calabi, desculpe, secretário de Fazenda de São Paulo, que não podia vir porque ele teve que pular para Brasília para... Talvez para explicar a entrevista. Não adiantou nada a viagem dele para Brasília. Aprovaram lá do mesmo jeito. Se você pode falar uns 30, 40 minutos. Como deseja. Eu acho que eu devo falar o mínimo inicialmente e às Prezamos vezes o me diálogo. colocar isso aí. Ok. Às vezes o que a gente está falando não é o que... Sim.
gostariam necessariamente de Por favor. ouvir. Bom, eu quero, desejando boa tarde, agradecer a oportunidade de estar aqui em meio a uma figura, ladeada aqui por uma figura que já conhecia e admirava há muito tempo, o nosso ministro Rubens Recupero, que foi ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco, Antes do Ciro. e que foi o presidente que implantou o Plano Real e que foi o presidente responsável, grande responsável pelo fim da inflação, que era um câncer na nossa economia. O ministro Rubens Recupero sucedeu o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e foi sucedido pelo meu irmão Ciro Gomes, e tiveram eles a tarefa efetiva de lançar o Plano Real e sustentar o Plano Real no momento mais difícil, quando existiam deliberadamente apostas, né, iniciativas no sentido de sabotá-lo. Portanto, ministro, é uma honra tê-lo aqui ao seu lado. E ladeado pelo professor Norman, que tive o prazer de conhecer há pouco tempo atrás, ele, a convite de um secretário de Educação do Estado do Ceará, está acompanhando, analisando, avaliando duas experiências que nós temos lá no Ceará, uma voltada para a melhoria do processo de alfabetização de crianças na idade certa, que a meu juízo é o grande caminho. O Brasil já desperdiçou muito dinheiro fazendo programas de alfabetização de adultos e mantendo a torneira aberta, gerando aí ainda hoje muitas crianças analfabetas. Portanto, é fundamental se fechar a torneira, e é nisso que o Estado do Ceará está apostando, nesse programa que a gente chama lá de PAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa, que foi uma experiência executada quando fui prefeito da cidade do interior do Ceará, que chama Sobral, e hoje expandido para todos os municípios do Ceará, já dando resultados e incorporado pela União como um programa hoje nacional, que adotou quase que a mesma sigla, está chamando de PENAI, que é Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. O Ministério da Educação incorporou e faz sempre registro de royalties, registro de direito autoral à iniciativa do Estado do Ceará. E além desse programa, o professor Norman está acompanhando também uma outra experiência que temos lá, que são de escolas de ensino médio em tempo integral, em que num turno o jovem faz o ensino médio regular e no outro turno ele faz um curso técnico profissionalizante com 3 anos de duração, mesmo tempo do ensino médio. E fica a ele no futuro a opção de ou continuar, prosseguir, fazer um vestibular e fazer um ensino superior, ou já ter uma formação de nível médio, que é uma grande carência no Brasil. Eu ouvi certa feita de um deputado federal cearense, que é muito dedicado a estudos na área da educação, chama Ariosto Holanda, não sei se os senhores conhecem, que nos países desenvolvidos a relação profissional de nível superior e profissional de nível técnico é de 1 para 5. Quer dizer, para cada profissional de nível superior, tem 5 profissionais de nível técnico. No Brasil, que já padece de deficiências de profissionais de nível superior, a relação é de 1 para meio. Portanto, há que se fazer um grande esforço para a formação de profissionais de nível médio, profissionais de nível técnico, que é o que essa experiência lá de escolas de educação profissional estão fazendo. Não existia nenhuma, já são 97 funcionando, queremos chegar até o final de 2014 com 140. O Amarílio teve a oportunidade de conhecer uma delas quando da inauguração, que teve a presença da presidenta Dilma. Então, o professor está conhecendo as experiências, certamente com seu conhecimento vai nos ajudar na crítica, na preocupação permanente de aprimorar, e está já ajudando
naquilo que é fundamental para o processo de alfabetização, a sequência do processo de alfabetização, que é a leitura, né? Estimular a leitura, infelizmente, é um hábito que anda muito rarefeito, né? Nas escolas hoje em dia. Então, ele está apoiando esse processo com essas iniciativas. Bom, ladeado aqui também pelo Amarílio, já fiz referência, o Amarílio é a segunda geração de um dos grupos empresariais mais fortes do estado do Ceará, hoje baseado aqui em São Paulo, e do jovem Felipe, que é da Tendências, que eu conheço de nome e que creio deverá fazer a crítica aqui no que concerne a questões econômicas. Para mim é uma grande honra estar participando aqui. Como falei no início, acho que essa minha fala inicial deve ser a mais breve possível, para situar, me apresentar, situar o Ceará e imediatamente me colocar à disposição para ouvir questionamentos e tal. Bom, o tema que me foi proposto aqui para a fala é a política no Nordeste. O quadro político do Nordeste, né? Eu penso, assim, muito sinceramente, que o quadro político do Nordeste é o quadro político brasileiro. Não tem diferenças. A gente tem muito desconhecimento, né? Isso interna e externamente. Um dia me impressionou, por exemplo, porque eu fui surpreendido saber que a Colômbia, né, tem a força que tem. O Brasil praticamente não tem nenhuma relação com a Colômbia, que é um país que tem uma população maior do que a Argentina, né? Eu fui convidado para participar de um seminário lá, exatamente para intensificar essas relações, e avisando ou noticiando alguns prefeitos lá do Ceará, 10 prefeitos, eu tomei assim a liberdade, por curiosidade, de perguntar qual é a população da Colômbia, alguém sabe? Aí um assim muito tímido levantou o dedo e disse 8 milhões de habitantes. A Colômbia tem 42 milhões de habitantes, 5 vezes mais do que... E esse desconhecimento que o Brasil tem de país na América Latina existe também internamente. Eu acho que as pessoas conhecem muito pouco o Nordeste e ainda tem muito aquela imagem, né, da terra rachada, né, da terra seca, rachada. A minha mãe é paulista, a minha mãe é de Pindamonhangaba, a mesma terra do governador aqui, Alckmin. E meus 2 irmãos mais velhos são nascidos lá. Papai morou aqui muitos anos. Papai é do Ceará, fez faculdade no Rio de Janeiro e veio morar aqui, morou em Adamantina e casou com a mamãe lá. E quando a mamãe ia ter os filhos, ia ter perto da mãe, que é uma coisa que toda mulher gosta de fazer, né? Ter a segurança ali da mãe próxima. E quando eu ia lá, ainda garoto, então as pessoas perguntavam, como é que vocês fazem para beber lá no Ceará? Então tem muito desconhecimento e eu vou procurar aqui reduzir um pouco, ou contribuir um pouco para fazer com que essas informações sejam melhor niveladas. Bom, o Nordeste brasileiro, ele tem hoje aproximadamente 30% da população brasileira, em 9 estados, uma linha de geografia aqui, e o Ceará é um desses estados. O Ceará tem 8,5 milhões de habitantes. O que é marcante na região é uma abissal desigualdade nas questões econômicas. O Nordeste, embora represente 30% da população brasileira, tem apenas 14% do PIB brasileiro. Ou seja, o nordestino médio vive com metade do que vive um brasileiro médio, né? Se for comparar com algumas regiões, hoje a região, talvez a segunda região de maior renda per capita é o Centro-Oeste, deve ter talvez 1,5 vezes a renda média do nordestino. Portanto, isso já vai dando a senha aí para o nosso principal desafio. O Nordeste brasileiro tem que crescer sempre acima da média brasileira, para que essas desigualdades possam ser atenuadas, sob pena da gente viver eternamente um país. Não pode-se criar uma Suíça, né, no Paraná, e no dia seguinte, havendo desigualdade, essa Suíça estará invadida não temos fronteiras aqui, por
nortistas, nordestinos, atrás de oportunidades, né? Portanto, é fundamental que a gente pactue, reparta, enfim, faça do Estado Nacional um ente importante para a construção de um país mais justo. Isso tem muito a ver com essas questões que estão sendo discutidas hoje, que chama de pacto federativo, né? E sobre isso eu tenho uma opinião que é muito singela. Eu acho que todo o rol de tributos no Brasil deveria levar em conta, na proporção inversa, né, na sua repartição, quero dizer, a renda per capita. Quanto menor a renda per capita, maior a participação no rol de receitas, e quanto mais distante dos centros mais desenvolvidos, maior, aí diretamente proporcional, maior a participação desses estados, dessas regiões. De cara, estou falando que o norte, por conta da distância, por conta de uma série de fatores geográficos, né, merece ter uma participação maior na repartição dos recursos nacionais, e o Nordeste, por conta principalmente da sua renda per capita baixa, e isso na medida em que mantém essa situação. Porque o Brasil muitas vezes lida com questões, o fundo de participação dos estados, que é uma repartição dos recursos federais, né? A principal repartição dos recursos federais tem ainda na conta do Centro-Oeste como uma região de menor desenvolvimento, quando o Centro-Oeste já é hoje a segunda região de maior renda per capita do Brasil. É claro que no Centro-Oeste mesmo existem diferenças, a gente não pode comparar Brasília com Tocantins, né? Mas a região Centro-Oeste ainda é tratada hoje como uma região de menor desenvolvimento, com fundos concessionais, com participação privilegiada na repartição de riqueza. Tá? E o que eu defendo é que isso seja algo permanentemente sendo revisado. Na medida que a região, o Estado conseguiu elevar a sua renda per capita para um outro patamar, na mesma proporção se reduzam os estímulos, os incentivos, para que isso seja efetivamente um instrumento de construção de um país com menos desigualdades. Né? Outra questão que está colocada aí, eu já rapidamente tive a oportunidade de pronunciar, é essa relativa ao ICMS. A proposta, a grande queixa de determinados setores brasileiros é de que há hoje uma guerra fiscal entre regiões. Né? Regiões, os estados procuram atrair empreendimentos e, em troca, dão incentivos fiscais. E que isso desequilibra. Eu penso que, sinceramente, né, políticas de redução de desigualdades, políticas de indução ao desenvolvimento de regiões mais deprimidas, isso deve ser um papel fundamental de uma união de estados federados. Agora, infelizmente, no Brasil, as políticas nesse sentido se demonstram, e têm se demonstrado ao longo das décadas, pouco eficientes, né? Finó, todas aquelas coisas que existem, Sudene, Finó, isso é só você ver uma curva de evolução de participação de renda de determinadas regiões no Brasil, que é a exceção do Centro-Oeste, que teve há 30 anos tinha uma participação, hoje tem uma participação de 3, 4 vezes na nossa economia, o que era. As demais regiões tendem a manter o status quo, num atestado, repito, de que as políticas efetivamente federais para a redução das desigualdades não foram suficientes. O Centro-Oeste, o que aconteceu foi uma nova fronteira agrícola, e isso aconteceu à revelia de governos, não foram políticas de indução ao desenvolvimento. Foi a livre economia, né, e a qualidade dos solos, da geografia da região, que permitiu esse grau de desenvolvimento. Então, na ausência de políticas federais, os estados acabaram fazendo isso. Né? É legítimo, não é legítimo? Essa é uma discussão que vai demorar décadas. Eu, particularmente, acho que, repito, tanto os impostos federais como tributos federais, deviam ter essa relação com
a renda per capita, repito, e a distância dos grandes centros desenvolvidos. Dá aqui uma panorâmica muito rápida sobre o estado do Ceará e, na sequência, terei muito gosto, muito prazer em responder aí a questionamentos. Bom, o Ceará é a 12ª economia do Brasil. Nós somos o 12º PIB brasileiro, embora sejamos o 8º estado brasileiro em população. Já referido aqui, nós temos um PIB ao redor de 100 bilhões de reais, que vem crescendo, graças a Deus, isso é necessidade, né, num percentual superior ao crescimento do PIB brasileiro. Referência do ano passado, o Brasil cresceu 0,9% e o Ceará cresceu 3,65%. Nós crescemos mais de 4 vezes o que o Brasil cresceu. Eu sempre coloco, né, por dever de sinceridade, a minha visão ideológica. Eu acredito na necessidade, num país que tem as desigualdades, as diferenças que o nosso tem, eu acredito na necessidade de um governo, de um Estado forte, que possa efetivamente contribuir para reduzir essas desigualdades. E creio que o governo pode cumprir, para além daquelas suas tarefas que são intransferíveis, de prover um ensino de qualidade para pessoas que não podem pagar uma escola particular, de prover um serviço de saúde menos injusto para pessoas que não podem pagar um plano de saúde, além das tarefas de segurança. Eu acho que o poder público também deve ter um papel fundamental nas questões econômicas, né? Em alguns casos, sendo o caso, até sendo empreendedor, embora reconheça que o papel de empreender é muito melhor executado pela iniciativa privada, é muito mais eficiente, é muito mais competente, mas em muitos casos falta à iniciativa privada capital, né, força para implantar determinados investimentos, e aí eu, com muita tranquilidade, defendo a participação do poder público, e estamos fazendo isso. Por exemplo, lá no Ceará tem hoje uma laminadora que tem uma participação de 10% do governo do Estado, e tem uma montadora de veículos off-road que também tem uma participação do Estado. E a gente tem setores estratégicos que são identificados, indústria naval, por exemplo, há manifestação do Estado, disposição do Estado de se colocar como parceiro, né? Então, creio importante esse papel do Estado, mas na economia diretamente, mas principalmente provendo infraestrutura. É a forma que enxergo que o Nordeste pode se colocar como um diferencial para atrair investimentos para além das regiões tradicionais de investimento no Brasil. Então, o Ceará, por exemplo, fez um porto antes de ter qualquer empreendimento industrial. Tinha lá um porto com 2 piers, um pier siderúrgico e um pier com refinaria, sem ter nem siderúrgica nem refinaria. Ou a gente faz isso, ou a gente jamais terá nada. Então, a partir desse esforço, já está se instalando uma siderúrgica, que deverá ser uma das maiores do Brasil, e a duras penas estamos arrancando aí um compromisso que é do Lula, que é da Dilma, para implantar lá uma refinaria, né, que são as conhecidas indústrias de base que podem prover e promover aí a atração de outros empreendimentos. Obviamente, além disso, investir em estradas, investir em aeroportos, enfim, investir em infraestrutura. Estou até admitindo, por exemplo, lá, ministro, o Estado adquirir um desses navios roll-on, roll-off, esses navios que transportam carga. É incompreensível como é que o Brasil, com a costa que tem, né, com a grande maioria da população morando na costa, todo o transporte de veículos no Brasil é feito por via rodoviária, nem ferroviária, é rodoviária. Hoje tem navios que transportam 6 mil carros. Você encosta num porto,
Eu vi um navio desse funcionando lá um porto próprio da Hyundai, na Coreia, um porto próprio, e lá estacionado um navio desse, com capacidade de levar 6.500 veículos, né, que é o que o Estado está se dispondo lá, nesse esforço de atrair para o Ceará uma indústria montadora de maior porte. Bom, então, nesse esforço aí, é óbvio que, para que o Estado tenha essa capacidade, é fundamental aquela coisa do dever de casa, né? É fundamental que o Estado tenha uma gestão que seja capaz de fazer como é que chama a operação de tirar a gordura de mulher? A lipoaspiração, né? Fazer não é só de mulher, homem também faz. Fazer a lipoaspiração nas gorduras, que são muito comuns. O Estado, o poder público, naturalmente tem essa tendência de ir acumulando gorduras, de ir deixando as luzes acesas para além do tempo, a torneira aberta, um empreguinho a mais aqui, um empreguinho a mais acolá, além do necessário. Então, é fundamental que o Estado, o poder público, tenha a permanente vigilância com redução de custos e a permanente vigilância também com racionalização e eficientização do sistema de arrecadação. E eu digo assim com muito orgulho que durante 75 meses em que sou governador do Estado do Ceará, sem ter elevado 1 milésimo de alíquota de nenhum tributo, ao contrário, só reduzir, nós conseguimos sempre, todos os meses consecutivos, ter ampliação de receita, a partir de esforços de racionalização, de modernização. Hoje nós temos scanners em todas as fronteiras do Estado do Ceará. Qualquer veículo que entra, ele imediatamente passa por isso. Tem, além de questão do físico, tem também, desdobramento para a questão da segurança, de droga, de armas, etc, etc. Enfim, então há esse esforço grande, e eu quero aqui fazer coro às palavras do ministro Recupero. Isso não é mérito meu. O Ceará, a população cearense incorporou já há algumas décadas determinados valores que é inimaginável que se abra mão deles, né? Eu fui eleito no meu primeiro mandato em oposição ao governo anterior, mas alguns valores, alguns projetos, eles são do Ceará, eles não são projetos de uma gestão, de um governo, são valores que se incorporaram e a população apropriou-se disso, e quem não garantir aquele mínimo ali não terá chance de ocupar os espaços majoritários na política do Estado do Ceará. Que posso, além disso, bom, só concluindo dizendo que esse esforço, um esforço que é, no dizer de Einstein, né, 95, ou diria 99% transpiração e 1% de inspiração, ou podia dizer 100% transpiração, isso tudo é dedicação, é um trabalho muitas vezes braçal, né? Tem permitido ao Estado do Ceará ocupar hoje uma posição nesse ranking aí, compreendendo aquilo que eu falei, que é uma meta nossa do Estado forte, com capacidade de investir. Hoje nós somos o 4º Estado brasileiro em números absolutos, né? O Ceará, vou repetir, a 12ª economia, mas em investimentos públicos, em investimento do governo do Estado, é o 4º brasileiro em valores absolutos. Só estão à nossa frente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, nessa ordem. O Ceará é o 4º estado. Então, estados com economia muito mais forte que a nossa, como é o caso do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, da Bahia, de Pernambuco e Goiás, todos esses têm orçamentos e economia mais forte que a nossa, têm taxa de investimento, não é nem taxa, valores absolutos de investimento inferior ao Estado do Ceará. Isso já vem há 3, 4 anos consecutivos. E é claro, acho que ao longo do debate, se assim me interessar, eu poderia falar mais sobre ações nas áreas específicas de educação, saúde, eventualmente qualquer outra área que desejem ter reconhecimento.
falando do quadro político do Nordeste, na entrevista publicada hoje com o senhor na revista, no jornal Valor, o senhor fazia o argumento por apoiar, um dos argumentos para apoiar a reeleição de Dilma, dizendo que se seu partido não apoia a Dilma, vão perder os 6 governadores, governos do Estado que vocês estão governando agora. O senhor pode explicar isso? Bom, o jovem ali foi quem fez a entrevista e realmente eu disse que o ideal... Bom, vamos colocar essa situação e repito, eu entendo isso como política brasileira, não política nordestina. Né? O PSB é um partido que hoje tem 6 governadores, é o meu partido que eu gosto, que eu me identifico e que eu quero permanecer, a despeito de muitas notícias, de possibilidade, de convites, de saída de partido, eu não considero a hipótese de sair do PSB. E tudo que eu tenho linhas assim de hierarquia, né? O que é que para mim é mais importante? Em primeiro lugar, o Brasil. Para mim, o mais importante sempre será o Brasil. Se tiver qualquer outro interesse contra o interesse nacional, eu me posicionarei pelo interesse nacional. Na segunda escala vem o interesse do meu Estado. Na terceira ordem de grandeza vem o interesse do meu partido. Então, é nessa linha aí nessa linha de hierarquia que eu me posiciono. Então, eu penso, em primeiro lugar, no Brasil e, na sequência, para o meu partido, acho que o melhor nessa oportunidade, né, é manter uma aliança com o PT, nessa aliança cumprir um papel de buscar, isso é sempre uma correlação de forças, levar o governo para um lado mais progressista, né? Porque não faltam, o governo hoje tem alianças ao centro e tem alianças à direita. E muitas vezes, tem sido muito comum, uma certa, vamos dizer assim, cumplicidade, né, com a política da fisiologia e os fins justificam os meios, enfim, eu acho que o nosso papel deve ser um papel de manter-se nessa aliança, mas tensionando, se aliando aí a outros partidos progressistas, que também estão no rol de apoiadores da presidente Dilma, tensionando e buscando levar o governo mais à esquerda. E penso que, para essa hora, a gente deve dar um passo a mais no nosso fortalecimento regional, né? E aí é que eu falo se há uma candidatura do partido própria, né, com dificuldades que vejo naturais de se formar alianças, nós vamos ter grande dificuldade de formar os nossos palanques regionais. Estou nem falando do palanque nacional, não, que para mim palanque nacional é televisão e coerência, né? Você tem televisão e coerência, você tem um grande palanque nacional, algo para mostrar, né? Isso é que dá palanque nacional. Agora, palanques estaduais, eles são fundamentais, que tenham estruturas de outros partidos. Então, se sai uma candidatura do PSB, o governador Casagrande, do Espírito Santo, que pode ser candidato à reeleição, vai ter dificuldades de formar um palanque para ele. Porque as forças maiores lá são PT, PMDB, que estiveram junto com eles na eleição dele, e agora, se sai uma candidatura diferente, é óbvio que, ou é natural, não é óbvio, é natural, às vezes pode até acontecer uma excepcionalização, mas é natural que essas forças se aliem contra ele na defesa de um outro candidato. Isso se reproduz na Paraíba, que o nosso governador Ricardo Coutinho, que é um excelente quadro. Ricardo está fazendo um belíssimo trabalho na Paraíba. A Paraíba é um dos estados do Nordeste que ainda tinha uma política muito atrasada, e o Ricardo Coutinho está fazendo um extraordinário trabalho. E esse trabalho, eu já fiz isso, né? Quando eu fui prefeito da minha cidade, a minha cidade era o caos.
A cidade era o caos. E culminou assim, me antecedeu uma alternância de poder na prefeitura que colocou a cidade abaixo do nível de qualquer coisa razoável em matéria de administração. Um prefeito era por uma semana, saía, entrava outro, depois voltava o outro. Enfim, isso foi, vamos dizer, a culminância do fundo do poço, né? Perdoando aqui o paradoxo. E foi nessa quadra que eu assumi e tive que fazer uma série de medidas que são desgastantes. Você imagina o seguinte, imagina uma cidade com 130 mil habitantes, tinham 4.200 funcionários na prefeitura e desses 2.300 não tinham sido contratados por concurso público, conforme diz a Constituição, e a minha administração pôs para fora. Né? As pessoas diziam na rua o seguinte, esse aí não se elege mais nem vereador. Acaba demitir, num dia, no primeiro dia de administração, 2.300 pessoas de 4.200, né, mais de 50% do quadro da prefeitura, diziam isso, não se elege mais nem governador. Então, há um desgaste natural. Mas eu tenho uma lição de Maquiavel, né, eu primeiro eu pondero que Maquiavel deve ser relido, né, ou pelo menos reinterpretado, porque muita gente tem Maquiavel como um conselheiro do mal. Né? Mas não, o que Maquiavel fazia era dar conselhos ao príncipe, ele está bem com o povo. Né? Portanto, é alguém que deve ser considerado. A intenção dele era que o governante estivesse bem com o povo. E ele dizia assim, o mal se faz de uma vez. Né? O bem se faz no dia a dia, a conta gotas e tal, mal traduzido aí. Então foi isso que eu fiz lá. Tudo que tinha de ruim eu fiz no primeiro momento. Tive um desgaste violentíssimo, mas depois comecei a fazer e pronto, consegui me reverter. É o que o menino está fazendo lá, o Ricardo Coutinho. Não é claro que em governo isso é muito mais complicado, né? As limitações são muito maiores. Então, se não for dado um tempo para ele, tiver uma aliança agora, ele vai ter grandes dificuldades de se reeleger. E o outro, esse é menos, acho que de todos os nossos candidatos, os governadores que podem ser candidato à reeleição, é o que tem mais facilidades, vamos dizer assim, mas tem um grande adversário, que é o senador Sarney, né? Que é o nosso Camilo Capiberibe, lá do Amapá. Também podem ter dificuldades no palanque dele, nas alianças dele. E o próprio Eduardo, hoje o governador mais fácil, aí já não é mais reeleito, só podem ser reeleitos esses três. Os outros 3 estados que são governados pelo PSB são Pernambuco, Ceará e Piauí. Né? Desses 3 aí, o mais fácil, quem está melhor avaliado é o governador de Pernambuco, o Eduardo. Portanto, é o que teria, teoricamente, mais facilidade de fazer o governo. Mas, se vai para um projeto nacional e precisa de uma aliança, a única moeda de troca que ele tem para oferecer nessa aliança é dar ao governo de Pernambuco. Portanto, o que dizem aí é que o PSB pode conseguir uma aliança com o PTB, é o único partido que estaria mais ou menos disponível, mas a troca seria dar ao PTB o governo de Pernambuco na figura do Armando Monteiro, que é um senador muito conhecido, aí, foi presidente da CNI durante muitos anos. Então, nesse quadro, eleição, quem achar que ganha de véspera está condenado a perder. Né? Mas, se lá no Ceará a gente mantiver uma aliança PSB, PT, PMDB, a gente é franco favorito. Se não, Deus é que sabe. Então, por essa descrição aí prolongada, é que eu digo que, não quero aterrorizar, mas eu digo que há essa possibilidade. Se o partido lança uma candidatura, ele está colocando em risco o avanço que ele teve no plano regional. É assim que eu penso sinceramente. Ao passo, se a gente mantiver uma aliança, a gente pode ampliar, né, manter a nossa presença aí nos estados. Eu acho que ninguém pode pensar em governar mais de 6, já é muita coisa. E ampliar a nossa presença no Senado. O PSB tem muito pouca gente no Senado. O PSB tem 4 senadores só, de 81. Isso quer dizer menos de 5%. Né? Então, eu acho que a gente podia centrar nessa eleição um esforço para ampliar a nossa presença. E deixamos para 2018 o nosso projeto nacional, porque também não acredito em partido que não tenha projeto nacional. Né? Partido que não tem projeto nacional é doente. Governador, na eventualidade,
sair realmente uma candidatura independente do seu partido já em 2014, eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, como é que ficaria a situação no Ceará, considerando que o partido está dividido entre essas posições? Parece que o tipo do partido tem muitas lideranças que são favoráveis à candidatura do Eduardo. E outra coisa, qual o espaço político que ele ocuparia, considerando que a esquerda já está ocupada, centro-direita, de certa maneira, já está ocupada? Quem é que ocupa a esquerda hoje? Bom, de certa maneira, o próprio PT e o partido alguns partidos da base. Não, de certa maneira. Eu sinceramente acho que esquerda democrática no Brasil, esquerda ética e democrática no Brasil tem um grande espaço ainda para ser ocupado. E eu acho que Marina, a própria candidatura do Ciro, lá em 2010, representa muito esse sentimento. Eu acho que aí 15, 20% de brasileiros que desejam um projeto assim, social-democrata, ético, né? Enfim. Mas o Eduardo poderia ocupar esse espaço? Claro. Eu penso o seguinte, em política você não deve ficar muito falando sobre conjectura, sob pena de você queimar a língua sem necessidade, né? Eu vou dizer, se for candidato, eu torço para que não seja. Só quero que fique assim muito claro, porque aqui acolá um diz, está trabalhando contra o partido. Não é isso. Uma coisa é você achar que nós devemos agora manter uma aliança. É estratégico para a gente, para manter uns espaços que nós conquistamos e para ampliar onde nós precisamos ampliar, né? Outra coisa é você dizer que está contra a candidatura do Eduardo. Não estou contra a candidatura do Eduardo, não tenho nada contra o Eduardo. Farei aqui repetidas vezes muitos elogios a ele, né? Repito, numa só frase, é o governador mais popular do Brasil. E ninguém conhece mais um governador do que o seu povo, né? Então, se ele é considerado pelo povo de Pernambuco um extraordinário governador, é porque está fazendo um bom trabalho. Então, qualquer outra palavra é dispensável em relação a isso. Agora, o que eu defendo é isso. Eu acho que a candidatura dele, hoje, ela é muito insensata, mas isso é uma coisa artificial. Porque tem um conjunto de interesses que não são legítimos e sinceros com ele. Estão incentivando, estimulando, como a gente diria lá no Ceará, dando corda, não sei se usa essa expressão aqui, estão dando corda para, enfim, ver o circo pegar fogo. Né? Primeiro, dividir a oposição. Você vê logo, dividir a situação. Né? Qualquer pessoa que milite no plano da oposição hoje no Brasil, isso é natural, né? É do código básico da política, que é dividir a força dominante, né? É óbvio, para conquistar o poder você tem que fracionar isso aí que está para ficar mais fácil. Então toda a oposição, a ela interessa a candidatura do Eduardo. Todos os que têm demandas não atendidas pelo governo na medida do seu desejo e, portanto, fazem restrições, querem ver também mais oposição. Portanto, a gente vai vendo que isso vai somando um pedacinho aqui, uma fatiazinha, fica muita gente. Agora, depois, ele se coloca como candidato. Quantos desse aí, de fato, vão ficar com ele? Eu já vi esse filme muitas vezes, né? Desculpe. Temos debatedores, depois vamos abrir para o debate. Gostaria de convidar nosso amigo... O Amarílio vai falar. Desculpe. O Felipe Salto, que Felipe é experto em finanças públicas de tendência, mas também é um apaixonado da necessidade de uma oposição política no Brasil. Esperamos, inclusive, que ele faça um bradomento sobre isso. Então, mas se você pode se colocar, Felipe. Posso. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, professor Manuel, cumprimentar o governador Cid Gomes, que eu tive o prazer de conhecer, o ministro Rubens Cooper, a Marília, que também acabei de conhecer. Na verdade, meu papel aqui é fazer alguns comentários sobre a questão fiscal. Na Tendências eu tenho há 5 anos
acompanhado lá na área de macroeconomia um pouco essas questões fiscais, política fiscal, comportamento de dívida pública e questões federativas fiscais. Em particular, eu estudo o Fundo de Participação dos Estados. Então, na academia, também lá na Fundação Getúlio Vargas, eu tenho ministrado aulas lá, e a minha linha de pesquisa é o impacto do Fundo de Participação na redução das desigualdades regionais. Então, a questão básica é, será que a distribuição de recursos fiscais tem sido eficiente para reduzir a disparidade regional? Que desde o Código Tributário, da reforma tributária de 66, 67, e desde a reforma do Ministério da Fazenda de 63 a 66, quando foi construída a ideia da repartição de receitas, a ideia era que a equalização de receitas fiscais promoveria essa equalização de desenvolvimento econômico, pelo que eu estudei, né? Aqui estão na mesa pessoas que viveram essa história e que estão vivendo, mas pelo que a gente lê. Então, será que aquela premissa de que a equalização de receitas reduziria a desigualdade regional, ela se verificou ao longo da história? Então, o que a gente testou econometricamente foi isso. Quer dizer, a equalização via Fundo de Participação dos Estados gerou ou não redução de desigualdade entre Ceará e demais estados do Nordeste, São Paulo e demais estados do Sul? Né? O que nós mostramos é que não. É que a mera equalização de receitas fiscais não promove o desenvolvimento econômico e a redução de disparidades regionais. O que promove o desenvolvimento econômico é mais investimentos em educação e investimentos em infraestrutura. E isso não é essa a novidade do estudo, porque atrás dessa nossa revisão de literatura para fazer esse achado, essa evidência empírica sobre o FPE, tem uma série de outros estudos que já tinham encontrado algumas evidências para outras partilhas de receita, do Fundo de Participação dos Municípios e de outras partilhas que são feitas via outros mecanismos. Só que a ideia do Fundo de Participação é muito interessante, porque o Estado federativo, quer dizer, se a gente quer alguma coesão em um Estado que seja capaz de ter investimento, em um Estado que seja capaz de promover o desenvolvimento econômico, evidentemente que ele tem que ter essa coesão política. Então, a partilha de receitas é essencial. E a conclusão do estudo, portanto, não refuta a necessidade do FPE, mas ela refuta a qualidade do debate que se faz em torno dessas questões. Quer dizer, que é justamente brigar por mais recursos. A briga por mais recursos pode até resolver problemas pontuais dos estados, né, tanto dos mais ricos quanto dos mais pobres, seja no ICMS, na questão da alíquota interestadual, que a gente vai acabar migrando para um sistema pior do que o anterior, depois a gente pode até discutir um pouco isso, mas não quero me alongar. Quanto no FPE, mais recursos não necessariamente vão levar a uma melhora do ponto de vista do desenvolvimento. Então, o FPE, esse é o ponto básico que eu queria colocar para debater, ele não promoveu essa redução de disparidade regional, ele promoveu uma equalização de receitas fiscais. Agora, o que a gente poderia fazer daqui para frente? Quer dizer, a partir dos 70 bi que se distribui hoje via FPE, daqui para diante, fixar uma regra da seguinte forma: olha, cada real que for distribuído do imposto de renda e do IPI, e sem incluir a CSLL e a COFINS, que agora a ideia é essa, né, ampliar o bolo tributário, que eu acho que, na minha opinião, seria desastroso do ponto de vista da eficiência do sistema tributário, mas supondo que continue a ser imposto de renda mais IPI, cada real partilhado que for destinado para investimento, a União entra com um real também para investimento. Não é vinculação do gasto, quer dizer, não está obrigando o Estado a investir. Mas se o Estado decidir investir, a União investe a mesma quantia. E isso tem que ser comprovado com um projeto de investimento. Quando da origem do FPE, a ideia do Bulhões e da equipe dele, daquela comissão de reforma do sistema tributário, foi fixar 50%, vincular 50% do recurso. Não deu certo, porque eles pensaram isso, quer dizer, 50% tem que ir para aquilo que gera desenvolvimento. Mas não funcionou, porque por algum motivo o recurso não ia para aquele fim. Por motivos que a gente pode imaginar, mas que não tem como comprovar, mas a gente pode até cogitar e imaginar. Agora, o que fazer daqui para frente, né? Como tratar essas questões fiscais federativas de maneira a incorporar esses interesses políticos que estão por trás dessas questões. Então, o que os nossos estudos têm mostrado
é que a solução passa muito mais por um debate em que a União tem que ter maior poder de coordenação dessas questões. Foi justamente o contrário do que aconteceu nos últimos anos. Quer dizer, isso desde o governo Fernando Henrique, a União deixou de ter participação e deixou de liderar essas questões por algum motivo, né? Talvez porque isso exija custo político, né? Para liderar o CONFAS, para participar das reuniões em que se discute os convênios, em que se discute as questões de crédito presumido no âmbito do ICMS, em que se discute a substituição tributária. Então, falta, por parte da União, liderança no processo para que essas questões sejam tratadas de um outro ponto de vista e não mais meramente do ponto de vista da equalização fiscal, como se a equalização fiscal fosse sinônimo de desenvolvimento econômico. O que os estudos recentes têm mostrado, e a nossa evidência, ainda que modesta, também aponta, é que a equalização fiscal não é sinônimo de equidade econômica e de equiparação em termos de desenvolvimento econômico. Agora, esse segundo ponto, para terminar, que o professor aqui coloca, nessa provocação do ponto de vista do papel da oposição, eu também tenho, além dessa atuação como consultor, eu tenho também uma atuação política. Eu tenho 26 anos, sou militante político, né, tenho uma atuação, tenho um blog político, e acho que falta uma oposição, né, porque o pressuposto da democracia é que existe o contraditório, e como o governador falou, todo partido tem que ter um projeto, e tem que ter um projeto nacional. Não, o que a gente tem no Brasil são partidos de oposição sem ideias, sem projetos e sem explicitar esses projetos. E a gente sabe que os partidos de oposição, eles têm história no Brasil, e o PSDB tem história. E tem que mostrar essa história e apontar para frente as novas ideias que precisam ser contrapostas ao modelo heterodoxo desenvolvimentista que vem sendo empreendido pelo PT atualmente. Então acho que esse é o caminho que a oposição poderia seguir no Brasil, se a gente quisesse, né, e acho que a gente quer, porque uma democracia saudável precisa ter o papel do contraditório sendo exercido plenamente, né, um país mais sólido e mais democrático sendo construído daqui para frente. É isso. Muito obrigado. Amarílio? Eu faço parte do Instituto, é uma satisfação grande estar aqui. Agradeço ao caríssimo amigo Norman. E é uma honra poder participar desse debate com o governador do meu estado. Eu estive aqui como debatedor, quando esteve o Ciro Gomes, governador, falando para o público aqui do Instituto. E quando o Ciro Gomes era governador, eu coordenava no Ceará um movimento de grande amplitude da sociedade civil chamado Pacto de Cooperação. Nós tínhamos reuniões semanais e o Norma conheceu isso mais de perto, e o mérito desse trabalho era que nós procurávamos trabalhar os pensamentos coincidentes e não trabalhar conflito. E com isso a gente conseguia juntar regularmente, toda semana, pessoas de todas as instâncias da sociedade, né, para debater coisas de interesse público, não corporativo, né, e pessoas que não costumavam se cumprimentar fora dali. Mas elas, quando estavam debatendo pontos de convergência, pontos que eram comuns a todas elas, e a gente precisava ter cuidado para não levar pontos divergentes, elas iam descobrindo que tinham muito mais convergências do que imaginavam. E muitas barreiras que existiam entre essas pessoas, eram trabalhadores, profissionais liberais, professores da universidade, das escolas, empresários, estudantes, era um negócio realmente plural. Quando o Ciro era governador, ele participou de um debate do Pacto de Cooperação no Centro Empresarial, aberto à sociedade aqui em São Paulo, e ele declarou nessa reunião que esse pacto era a coisa mais importante que havia acontecido no governo dele. Então, eu estou colocando isso aqui porque o Ciro
como governador, ele juntou esse pessoal do pacto inúmeras vezes no Palácio, numa sala aberta, a imprensa ocupando o espaço que queria, então não tinha nenhum tipo de censura. E nessas reuniões que ele fazia com essas pessoas de todas as áreas de interesse coletivo, ele chegou 2 vezes a fazer negociação de redução de carga tributária. Uma delas, a avicultura no Ceará naquele tempo estava saindo para os estados vizinhos, porque nem o estado vizinho cobrava ICMS e o Ceará cobrava 17%. Então, ele topou fazer uma experiência por tempo limitado de reduzir a carga tributária do Ceará para 3,5% e triplicou a arrecadação do Estado. Ele tornou a sonegação antieconômica. E as empresas que queriam sair porque não estavam mais sendo competitivas, ficaram e todo mundo ficou feliz e continuou. Essa foi uma situação. A outra, o pessoal da pecuária, que a gente tem, quando fala em veranico, nós cearenses achamos graça, porque veranico são 20 dias sem chover. A gente passa 6 meses sem chuva. A gente pode ter um veranico dentro do período chuvoso. No nosso inverno, que é o tempo que chove, passar 20 dias sem chover é possível. Então a gente não sabe o que é veranico. E aí, a pecuária no Ceará, nós temos uma bacia leiteira razoável para as condições físicas do estado. Na época da chuva, ela tem uma abundância de leite fantástica, porque nós temos leguminosas que são riquíssimas como nutrientes, e as vacas só falta explodir de produzir leite. Quando vem o verão, que falta o pasto e falta tudo, elas não produzem quase nada. Ele criou uma alíquota móvel. Quando estava no inverno, a alíquota era pelo máximo que era normal cobrar. E à medida que ia se escasseando o pasto natural, que é o verão, a seca, ia ampliando, ele ia baixando a alíquota para poder criar condições de sobrevivência para a pecuária. Então, esse é só um exemplo, porque no caso aqui, nós estamos no governo do grande governador Cid. E, apenas como registro, esse trabalho que vem sendo feito de valorização da educação no Ceará, ele transborda do espaço da educação pública e cria uma atmosfera positiva, né? um processo, digamos assim, de contaminação positiva, né? E a educação no Ceará está produzindo alguns fenômenos. Eu soube hoje que esse ano de 2013, 45% dos alunos aprovados no ITA são cearenses que fizeram o 2º grau no Ceará. 45% da totalidade dos que concorreram para entrar no ITA vieram do Ceará. Então, a educação no Ceará está cada dia adquirindo proporções de maior seriedade, de maior eficácia, de maior responsabilidade. Então, entrando no debate propriamente, eu não consigo entender como é que a gente pode pensar o Brasil tendo eleições de 2 em 2 anos. Político brasileiro, por definição, por sobrevivência, é vocacionado para passar 2 anos buscando voto para as próximas eleições. Porque seja ele ou vereador, ou senador, ou deputado federal, estadual, governador, prefeito, isso tudo é interligado. Isso é uma rede que um depende do outro. Então, quando eu não preciso de voto para mim, eu preciso de voto para quem vai me ajudar a me eleger lá na frente, né? Então, na época que é prefeito, todo político, vereador é eleito junto com o prefeito, mas todo deputado federal, estadual, senador, governador, tem que cuidar dos prefeitos, porque são os prefeitos que vão arranjar voto quando ele precisar se recandidatar ou a deputado estadual, federal, senador ou governador. Então, como na prática eu já fui administrador de empresa, hoje eu estou no conselho de administração, então não participo mais da operação executiva, né? Mas o maior drama de qualquer empresário brasileiro é se cercar de gente competente, de gente que sabe administrar.
Não adianta você fazer camaradagem. Ou você instala a meritocracia, ou você deixa de ser competitivo, quebra como empresário, vai à falência. E isso não é uma prerrogativa das empresas. Isso é uma prática humana que tem que ser aplicada aonde as pessoas existam e aonde a organização seja a base do sucesso, seja a base da conquista daquilo que precisa ser feito. Então, quando a gente planeja muito bem, quando a gente sabe com toda clareza o que é que quer fazer, onde é que quer chegar, tem quase que suar sangue para conseguir chegar. É muito difícil você conseguir executar um plano bem feito para tirar dele o máximo que ele pretende entregar. Agora, quando você não planeja, você tem certeza absoluta de que não vai chegar a lugar nenhum. E é assim que é o Brasil. Nós não temos planejamento público. São raros os governos que têm planejamento. Quando tem, como tem o do Cid, eles sabem onde é que vai chegar, está conseguindo chegar, está mudando a cara do Ceará, né? Está dando continuidade a esses valores que, como muito bem ele colocou, não são do político nem do partido, são da sociedade. E essa construção dessa responsabilidade coletiva, ela não começou a ser construída por ele, começou a ser construída lá atrás, quando houve a primeira virada, onde os 3 coronéis que eram inimigos, mas que se juntaram para evitar mudança, foram derrotados, né, que era Vigílio, Adalto e César Caos, né? Então, de lá para cá, o discurso político do Ceará começou a mudar, a linguagem coletiva do Ceará começou a mudar, os interesses, a agenda começou a mudar, né? Então, eu acho que esse círculo virtuoso, ele tende a se fortalecer, e eu concordo 100% com o governador, que é muito difícil você colocar no governo do estado do Ceará hoje um político descomprometido com o interesse coletivo, porque a população já aprendeu a identificar, separar aí o joio do trigo, né? Então, eu me assusto quando vejo repetidas vezes o governo federal baixar a alíquota para facilitar a venda de carro e não ter nenhum compromisso com o transporte coletivo. Quando a gente fala em mobilidade urbana, não é só o ir e vir, é fazer isso em pequena distância. O conceito maduro e completo de mobilidade urbana é a pessoa resolver as suas necessidades, qualquer que seja, com 10 minutos de locomoção. Aqui em São Paulo, você não sabe, eu estou morando aqui, se você vai gastar 15 minutos ou 2 horas. Quer dizer, isso é loucura, isso não existe. Quer dizer, não tem cabimento a gente estar assistindo as cidades incharem, né, e ninguém trata com seriedade a questão do direito de ir e vir. Como é que uma pessoa que trabalha numa residência pode levar 2 horas para sair de casa e chegar no trabalho e 2 horas para voltar de casa, do trabalho para casa? Isso não é vida, isso é um inferno, e isso é a coisa mais comum que tem aqui em São Paulo. Agora, eu não sou político, eu não consigo compreender essas coisas com a clareza que a complexidade política consegue, né? Mas para mim, baixar imposto para carro é catar voto. Baixar imposto para carro é agradar os trabalhadores que poderiam perder o emprego porque não está dando para manter o nível de produção de carro. Então baixa para que as pessoas continuem comprando carro e aquelas pessoas continuem empregadas. Mas nós não estamos resolvendo nada, nós estamos adiando um problema. Nós estamos infernizando o país, a coletividade. Era muito mais certo buscar, pelo planejamento, outras formas de empregar essas pessoas que não têm o que fazer naquele momento, naquelas condições, e jogar esse dinheiro da arrecadação do imposto, que foi de livre e espontânea vontade liberado, em soluções de transporte coletivo e em mudanças e
e no estabelecimento de planejamentos urbanos, que ninguém fala disso. Quem é o político que fala de planejamento urbano? É uma raridade. Mas não tem coisa mais relevante para a vida de quem mora nas cidades, que é a maioria da população brasileira, do que saber que o planejamento urbano está sendo tratado com decência. Porque não é que ele é tratado com indecência, ele não é tratado. É salve-se quem puder. A especulação imobiliária é uma coisa vergonhosa na maioria das cidades brasileiras. Então, eu queria apenas dizer o seguinte, que sem planejamento, como falou o Felipe, ele falou em projeto de nação, né, eu acho que a gente não vai sair do lugar. Quando eu ouço meu querido amigo Calab falar em isonomia tributária de São Paulo com Piauí, olha, sinceramente, eu dá vontade de dar gargalhada. Porque isso é um absurdo. Como é que um estado como São Paulo pode se achar injustiçado porque o Piauí está tendo uma vantagem que supostamente está diminuindo a vantagem dele? O que é que se quer para o Brasil ser competitivo nas suas exportações? É diminuir a carga tributária, reduzir a zero, reduzir o custo do Brasil e tornar competitivo. Por que é que os estados que não têm produção própria para atender às suas necessidades, para comprar de São Paulo, ou seja, para ser mercado periférico de São Paulo, precisam pagar imposto a São Paulo para ter o direito de comprar alguma coisa que foi produzida no São Paulo? Não chega a poupança que já sai dos estados consumidores para o estado produtor como benefício, reconhecimento e recompensa para quem é produtor? Mas hoje a gente paga imposto para comprar qualquer coisa de qualquer estado produtor. Então o critério que o governador colocou de ter em consideração distância, ou seja, a geografia e a renda per capita é elementar. Quando a gente fala em pacto, e aí eu volto lá para o Pacto do Ceará, né? Por que era que a gente conseguia reunir contrários? É porque como ninguém estava brigando por uma coisa corporativa e a gente estava tentando pensar no coletivo e ver como é que melhorava, a gente ia trabalhar em cima de valores que são irrefutáveis. Eu acho que nenhum dos senhores aqui é capaz de defender a manutenção dessa desigualdade de distribuição de renda, ou seja, dessa situação de renda. A renda per capita do Nordeste dá 9.216, a do Brasil dá 19, né? E a do Sudeste dá 25, e a de São Paulo dá 30. Então, é muita diferença, quer dizer, não dá para a gente achar que está tudo bem, que não pode haver política compensatória para criar condições de diminuir essas diferenças regionais. Então, eu acho, o Calab fala no jornal de ontem, né, assim, reforma fiscal pode levar o país a uma guerra civil. Não pode não, nós já estamos na guerra civil, agora é surda, ela é calada. É o pessoal que continua vivendo em condições subhumanas ou sem perspectiva, sem horizonte de vida, né? Porque não dá para fazer mais do que o que já está sendo feito lá. Não dá. Quer dizer, é fundamental que a discussão saia do âmbito da política apenas, né, e do meio dos empresários e vá para as universidades. Olha, eu tenho uma queixa muito grande da nossa universidade, porque eu não vejo a universidade pensando o Brasil de uma maneira estruturada. Ou a universidade assume o seu papel de inteligência, a sua responsabilidade por construir, né, novas alternativas, né, e difunde a necessidade de se discutir esse interesse nacional de uma maneira mais ampla, então a política vai continuar caçando voto. Enquanto a política estiver caçando voto, o Brasil não vai mudar para nada. A gente vai estragar, desperdiçar essa oportunidade fantástica que a vida, que o mundo abriu para o Brasil, e a gente está jogando fora. Tem sentido que o Brasil está crescendo? Meu Deus do céu, né? A gente está crescendo menos do que a maioria dos países da América do Sul, né? E por quê? É por incompetência de todos nós brasileiros. Cada um de nós tem um pedacinho.
Nós estamos aqui, estamos morando aqui. Obrigado. Vamos abrir um pouco de debate. Esse senhor queria falar primeiro. Bom, ainda retomaria o problema político anterior. Ok, mas... É possível? Mas é breve, possível breve. Não, é porque parece que na fala do governador, parece, eu vou levantar uma hipótese sem predisposição, mas o seu comportamento político parece um plano B do Campos para a retirada dele na hora oportuna. Isso é verdade? Não entendi bem. A sua intervenção, a sua formulação para o seu partido, me parece uma construção do plano B do governador de Pernambuco para a provável e quase certa retirada dele. Se a pergunta objetiva, eu combinei com ele alguma coisa, se a pergunta é isso, não procede. Não procede. Ao contrário, estão nos colocando em polos antagônicos, estão dizendo que há uma inimizade entre nós dois, não falta quem venha fazer uma intriga e tal. E não é nada disso que eu quero. Você viu que aqui pela minha palavra, o que eu quero deixar bem claro é que eu não sou contra a candidatura do Eduardo. Eu sou a favor de que o partido priorize o seu crescimento regional, né, e mantenha-se nesse arco de aliança aí que já ajudamos a eleger. Pura e simplesmente. Então, não considero, para mim, pelo meu gosto, esse seria o plano A. Não sei se o Eduardo tem como plano A dele a candidatura dele. O Eduardo, a única vez que falou comigo sobre isso, ele disse: Cid, eu disse para a presidenta que eu não tenho decisão de ser candidato. Pronto. Então, o que eu posso dizer dele, a palavra oficial dele é essa: não tem decisão de ser candidato. Como eu falei aqui, a candidatura dele interessa a muitos. Nem sempre, ou eu diria até na maioria dos casos, interessa a candidatura, mas não para ser solidário a ela. Interessa a candidatura para fragilizar uma posição ou para melhorar os espaços de quem já está na base. Pode ter certeza que muita gente que compõe a base, apoia a da Dilma, na hora que sair um partido, vão ficar lá, na pior das hipóteses, 2 ministérios, que é o que o PSB ocupa no governo dela. Na pior das hipóteses, 2 ministérios, além de outros espaços, né, na política regional e tal, que podem ser ocupados a partir do momento que o PSB deixa de compor essa base. Então, em poucas palavras, não sou contra a candidatura do Eduardo, sou a favor de um projeto nacional para o partido, mas que não deveria ser agora. A gente devia, nessa quadra, se fortalecer para disputar uma candidatura em 2018, já deixando claro, isso está dito na entrevista também aí, que o Christian fez comigo, no Valor Econômico, que a gente já no primeiro dia, em ela sendo reeleita, a gente já disse: presidenta, nós queremos deixar claro que vamos ter um candidato em 2018. Portanto, se a senhora desejar o concurso do PSB no seu governo, vai ser sabendo disso. Pronto, é assim que eu defendo. Governador, pegando essa deixa, como é que o senhor explica a antecipação inusitada da campanha desta vez? Eu penso o seguinte: qualquer manual básico, não sei se eu já tinha falado aqui disso, qualquer manual básico de política diz o seguinte: quem está no poder não interessa precipitar processo eleitoral. Por que foi feito justamente por Porque quem está no poder? Porque eu acho que estava havendo muita intriga entre o Lula e a Dilma. E o Lula que se colocou numa situação de desconforto e quis deixar claro que ele não era candidato e que a Dilma é que seria candidata. Eu penso que foi isso. Agora, o Lula, com isso aí, eu acho que criou um grande problema para a Dilma. Antecipar a discussão eleitoral para quem está no governo é péssimo. Pelo simples fato, você deixa de ter tempo para governar. A política toma tempo demais. A Marília fez referência a isso aí. Nós precisamos urgente de uma reforma política. Eu, sinceramente, acho até que há questões mais graves do que essa coisa de eleição em 2 anos. Eleição, eu acho que bem ou mal, é sempre bom, né? Mudou a gestão. Diminui o tempo da gestão. Isso é um fato. Desculpe,
Quem faz a intervenção, por favor, se identifica, por favor. Governador, meu nome é Manuel Pessoa, é satisfação tê-lo aqui. Somos conterrâneos, eu também sou cearense. Opa. Acho que só eu, o senhor e o Amarilho. Amarilho aqui nessa sala. Aí tem mais. Ah, tá. E os assessores, certo? Então, é bom ter essa oportunidade de conversar com o senhor. Talvez para desconforto da imprensa que esteja aqui, eu não quero perguntar nada sobre o quadro político do senhor, certo? Eu queria fazer uma pergunta com foco em educação. Para isso, só uma pequena narrativa. Minha família é de Maranguape, nós somos retirantes. É a mesma terra do Chicanísio. Isso. Só que acho que ele morava numa parte melhor do Maranguape. Ele ou você? Ele. Ele? Não, minha família é de retirantes. Nós somos, a família foi para a capital. Como o senhor sabe, várias histórias. O senhor sabe que Sobral, sua terra, também é um polo, que recebia também os imigrantes da seca, né? O 15, Raquel de Queiroz, inclusive, faz menção, os Olímpicos e tantos outros escritores cearenses. E então, chegar na capital, minha mãe me incutiu sempre aquele pensamento do estudo. Não tinha as condições, por sorte, afortunadamente, passei para estudar no colégio militar, tive grande sucesso na Universidade Federal do Ceará, como seu irmão, me formei advogado lá, onde também fiz meu mestrado, me tornei professor da Universidade Federal, fui já em Harvard, Estados Unidos, e voltei para o Ceará. E o que eu vejo, governador, é o seguinte, esse comentário, por exemplo, do Dr. Amarilho, sobre 45% de cearenses passaram no ITA, isso é uma escola particular. Eu Farias Brito, o 7 de Setembro e outras escolas de Fortaleza. É verdade, é verdade. Que basicamente congregam ex-alunos de colégio militar e alguns quadros que eles formam nas suas turmas especiais. Eu digo porque na minha Isso não deixa de tirar o mérito do cearense, Não, mas não é mérito da escola pública, de fato. De jeito nenhum. Aham. E, inclusive, na época também sofri o processo de cooptação. Né? Como o senhor sabe, vários alunos do colégio militar lá sofrem, é uma coisa comum. E essa minha pergunta para o senhor que vem na educação, governador, é o seguinte. Admiro muito o seu governo, eu acho que o senhor faz parte, o senhor comprova isso que o cearense incorporaram o Banco Brasileiro de forma geral, ele não incorporou, que é um projeto de política de desenvolvimento daquela sociedade, que começou, como o doutor Marinho falou, a primeira virada muito tempo atrás, foi o governo do ex-governador Tasso Gereissati, do qual, ao tempo, o senhor e o governador Ciro faziam parte do mesmo grupo político. Isso. Foi um governo que, de lá para cá, o Ceará vem crescendo muito acima da média nacional. Fortaleza é um oásis no meio do Nordeste, essa é a verdade, hoje já é a cidade mais rica. Se desconsiderar regiões metropolitanas, né? Porque a região metropolitana de Recife, eles incluem Pojuca, aí o Porto de Soape, realmente se torna a região metropolitana mais rica. Então Fortaleza hoje, como dizem vários amigos meus aqui de São Paulo, é o que São Paulo era nos anos 70. Uma cidade que bomba, que cresce, são oportunidades, a gente vê para todo lado grandes construções de prédio, mas que a gente vê, governador, mesmo com todo o avanço da educação, que é do seu governo, isso eu reconheço, como alguém que realmente estudou, que veio de baixo, que pode olhar as coisas com olhar crítico, reconheço que o seu governo faz mais do que a maioria dos outros governos, de modo geral no Brasil fez. O seu governo é um governo extremamente meritoso, nesse ponto. Veja as escolas de tempo integral, veja a melhoria. Mas ainda acho, governador, que existe um gap muito grande desde a escola pública. E as minhas duas perguntas, o senhor vem justamente nesse ponto da educação. O primeiro, governador, já que o senhor é realmente uma pessoa que planeja. Seu governo é um governo que entrega obras antes do prazo, sem aditivos, com custo mais barato, porque o senhor é uma pessoa racional que realmente planeja. O senhor vê em que momento é que nós vamos realmente poder, dentro do seu planejamento estratégico, ter uma escola pública no Ceará, de qualidade, que permita que outras pessoas que não tiverem esse exemplo familiar como da minha mãe, e governador é uma coisa engraçada, isso parece até brincadeira. Eu aprendi inglês com uma mulher que não sabe dizer você em inglês. Eu anotava no dicionário antigo que eu tinha, e ela tirava um ponto. Eu passei num toque preparado. Se o senhor vê que existe um exemplo de casa, mas outras pessoas não têm isso. Então, o senhor dentro do seu planejamento, que momento o senhor acha que o cearense médio vai ter essa mesma oportunidade vinda do Estado? E o Ceará hoje, com esse crescimento rápido, ainda não chegou num ponto de sofisticação que, por exemplo, a economia de Pernambuco tem. Embora Fortaleza seja uma economia mais vibrante que Recife. Então, também dentro desse planejamento, quais os estruturantes que o senhor banca no estado do Ceará, como duplicação de rodovias, construção de ferrovia, a siderúrgica, que o senhor banca o seu prestígio pessoal. Quando é que o senhor acha que nós vamos chegar num ponto em que a economia cearense vai chegar a um grau de sofisticação, que outros colegas meus, que às vezes têm formação inferior, eles correm para São Paulo. Quando eu digo que voltei, eles veem minha formação, gente, no Facebook, o senhor sabe, você vê tudo. Eles não acreditam que eu voltei. Mas eu quero estar na minha terra. Então eu pergunto ao senhor, quando é que o senhor acha que outras pessoas qualificadas do Ceará vão parar de abandonar o Ceará para vir para São Paulo? Ou para outros centros?
fazer a pergunta na sequência, porque ela também se remonta ao tema da educação, e talvez Okay, então se identifica mais rápido, por favor, porque o governo... Meu nome é Silvia Donini, governador, é um prazer, né, poder estar aqui ouvindo a sua fala e a dos presentes. Não sou cearense, mas nascida no Ceará, mas sou filha de cearenses, e nascida aqui em São Paulo, e tenho trabalhado bastante no Nordeste, em especial conheço as suas equipes da educação, o professor Maurício Holanda, Márcia Campos, o professor Isolda, e queria fazer um complemento, na verdade, em relação ao PAIC, não é? Recentemente eu ouvi da equipe do PAIC uma fala que me deixou bastante entusiasmada, porque sempre o governo federal tem dado os royalties do PNAE, que é o PAIC, mas do Pacto Nacional para o Pacto, não é, do Ceará, onde a professora disse assim, que para o Ceará, o PAIC, que é o programa, né, do Estado, é alimento, e PNAE, que é o suplemento, né? E vejo claramente um movimento de alfabetização muito forte no Ceará. No entanto, governador, a minha colocação, ela fica um pouco mais na relação com os municípios, já no ensino fundamental, anos finais, apesar do PAIC mais estar agora tomando um pouco mais de robustez, me parece que ainda há um caminhar aí importante para esse fortalecimento, para que os investimentos do ensino médio possam também, na verdade, ações nas duas pontas, para que talvez os jovens cearenses encontrem, não é, as oportunidades no Ceará. Eu só gostaria que o senhor pudesse fazer um comentário sobre essas duas questões. Eu vi que poderia complementar sobre a educação. Bom, a pergunta do conterrâneo, ela é uma pergunta, assim, absolutamente desconfortável, né? Quer dizer, quando é que acontecerá isso? Isso dá angústia em qualquer pessoa, como você, acho que pergunta com angústia, e eu, com muito mais angústia ainda, iria tentar responder isso, porque as coisas, elas são ao mesmo tempo simples e complexas, né? Eu sempre disse que política boa é a política, estou falando política, não a política partidária, a política de ação, de educação, de saúde, de segurança, é a política feijão com arroz, né? E a meu juízo causa assim uma grande desmobilização ou desorganização de pensamento quando se falseia ações com ícones que não são replicáveis. Eu poderia, tranquilamente, pegar aqui, vamos lá, o problema é ensino infantil, isso é que é a solução, é isso que vai melhorar, faço aqui um extraordinário centro de educação infantil, bato 1000 fotografias dele, faço 10 filmes bonitos, mostro na televisão, engano as pessoas, e as pessoas acreditam que aquilo ali mas aquilo ali não está disponível, né? E infelizmente muita gente faz isso na vida pública, né? Muita gente engana e isso desorienta, né? Desorienta as pessoas. A gente não consensualiza rumos, né? Não consensualiza projetos, não planeja compartilhadamente, porque tem sempre um para dizer que o bom é como era o do Brizola lá no Rio de Janeiro, o bom é a solução, CIEP, a solução é o CIEP, aí agora a solução é a escola em tempo integral. Acaba que não vai para a televisão dizer um negócio desse, está condenado, né? Aí faz uma, isso o meu antecessor lá falava escola integral. Quando eu assumi o governo tinha uma escola, o Colégio Cristiano de Serra, hein? Uma escola, e de um jeito que não era replicável, né? Então, para mim, política tem que ser universalizada. E aí começa a interagir uma coisa com a outra, né? O Felipe disse assim, o estudo que ele fez comprovou que não houve grandes alterações na renda, no perfil econômico dos estados,
desde a implantação do FPE. 100%, eu assino aí embaixo essa sua constatação. Aliás, eu tinha feito referência a isso. Se você olhar a renda per capita média do Norte e do Nordeste nos últimos 30 anos, não sai daquela faixa. Nós representamos, quando muito, chegamos a 48% da renda média brasileira, o Nordeste. É o nosso pico hoje. Hoje nós estamos no pico. Nos últimos 50 anos, nós estamos no pico. Representamos a renda média do cearense, do nordestino, é 48% da renda média nacional. Agora, isso quer dizer que políticas de redistribuição tributária são ruins? Aí é diferente, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O caminho de ida não nos dá o direito de pensar no caminho de volta. O caminho da sua tese você olhou, o FPE tem há 30 anos. Nesses 30 anos não houve significativa alteração da renda. Então, política de redistribuição de renda não é útil. Alto lá. Alto lá. A constatação não é simples assim, né? Tudo bem, eu concordo que isso por si só não é suficiente. Até houve uma região, já tinha feito referência a isso, que é a região centro-oeste, que evoluiu nos últimos 30 anos. Não foi, certamente, por conta das políticas de FPE. Agora, do jeito do Brasil é o seguinte, o que se dá com a mão se tira com a outra. Eu ainda vou, e aí coloco assim como sugestão para você, modestamente, que faça um apurado do quanto o Piauí mandou para as regiões produtoras do país, a título de ICMS na origem. E vamos ver se isso não foi algo muito próximo do FPE. Certo? Então, o FPE, ele não está mais nem correto nessa lógica, porque o pessoal do Centro-Oeste vai me massacrar se eu disser isso, mas se me ouvir falando isso, mas o Centro-Oeste não tinha mais nada que está ainda participando de programa de partilha, de coisa, porque já atingiu uma renda per capita superior ao sul do Brasil. Acho que é o Sudeste em primeiro lugar, depois é o Centro-Oeste. Então, lá tem que ser outra coisa, tudo bem, até talvez alguns estados, se bem que o Tocantins nem é mais não é Centro-Oeste não, o Tocantins é Norte, o Tocantins é Norte. Então, enfim, eu penso que para resolver graves problemas tem que ter dinheiro. Não adianta ter ilusão, né, de que a gente vai resolver problema de qualidade da educação pública sem ter dinheiro. Aí fica aquele velho, nem na saúde, fica aquele velho dilema, é má gestão. Aí encontra aqui, são essas coisas que eu digo que não contribuem para a gente fazer consenso. Você pega um ladrão que roubou um remédio, não sei aonde, e não são poucos, são muitos, e diz, saúde não é falta, não é dinheiro não, tem muito ladrão. Ladrão tem, mas falta dinheiro. É só a gente ver comparativamente o que é que se gasta com saúde no Brasil e o que é que se gasta com saúde pública em outros países do mundo que tem uma saúde pública melhor do que a nossa. E a gente vai ver que o nosso é muito mais baixo. Em educação, os passos que têm contribuído para avançar é exatamente aportar mais recurso. E, paralelo a isso, né, também não sou daqueles que acham que é só dinheiro, não. Eu acho que tem que ter dinheiro, tem que ter gestão e tem que ter olhar de fora, não só o olhar do gestor, olhar da população. E eu reputo lá em Sobral, por exemplo, que foi a experiência minha, eu falo muito de Sobral, porque é muito mais fácil, você acompanha muito mais de perto, você dá uma ordem de manhã, à tarde já vê ela acontecendo. Então, essa experiência do pai, ela foi feita a partir de uma constatação. Eu fui 8 anos prefeito, eu sou filho de pai, mãe e professores. Minha mãe é professora aposentada da rede pública do Estado e meu pai era professor universitário da Universidade Estadual lá do Ceará. Foi só isso que nós tivemos. Né? Eu tive uma vida até bem menos difícil. Manuel é seu nome? Bem menos difícil que o Manel. Família de classe média. O papai, além de professor, era defensor público, a minha mãe é professora. Então a gente pôde estudar até numa escola particular. Mas eu sei que a diferença, muitos que estudaram comigo na mesma escola, a diferença, para mim, fundamental, que me permitiu conquistar o sonho
né, realizar o sonho que eu tinha, que era ser prefeito da minha cidade, já foi muito mais do que pedir a Deus. O meu sonho era ser prefeito de Sobral, Amarelo. Eu já sou governador pela segunda vez, então já estou mais do que realizado. Então eu tenho convicção, por experiência própria, de que é educação. Isso é que faz a diferença. Porque talento a gente sabe que está presente, né? Não é o fato da pessoa nascer numa favela que não vai dar a ela talento. Eu sei que as pessoas também são diferentes. Eu sou comunista, não. Relaxem, né? Eu não sou comunista, não. As pessoas têm diferença. Eu acredito na livre iniciativa. Acho que a livre iniciativa é muito melhor gerente do que governo. Agora, o Brasil não pode se dar ao luxo de ser um país absolutamente liberal, porque tem muita desigualdade. Precisa de um Estado forte, né? Para isso aí que você está dizendo. Porque tanto mais forte seja o Estado, tanto mais olhar de fora, né? Tanto mais dinheiro, tanto mais olhar de fora, tanto melhor gestão tenha, é isso que vai fazer com que a gente tenha melhor educação. Quanto tempo vai durar para isso? Eu, sinceramente, não arriscaria lhe dizer uma posição. Mas digo sempre o seguinte, já virou um bordão para mim, né? Dizem que político não gosta de investir em duas coisas: em esgotamento sanitário, né, saneamento básico, nem em educação. No primeiro, porque fica enterrado, não dá nem para botar lá uma placa, homenagear o cabo eleitoral, o amigo, a pessoa qualquer que seja, por mais justa. E educação, porque diz que os resultados demoram muito para acontecer, né? Então, por esses dois motivos, diz que político não gosta de investir nem num nem no outro. Eu vejo que a evolução dos indicadores, quando há determinação, quando há foco, quando há planejamento e quando há isso, olhar de fora, né, que se traduz por avaliação externa, as coisas mudam. Mudou em Sobral, está mudando no Ceará. E muda nessa coisa que é para não achar, o pai que lá é universalizado, né? Deixar bem claro isso, não é uma experiênciazinha que esteja em 1, 2, 3, não. 184 dos 184 municípios do Ceará integram esse programa. Em cada um deles tem lá um responsável, em cada um deles tem um acompanhamento, e de coisa de educação, que é o seguinte, é todo dia. E no ano que vem começa tudo de novo, porque o público é todo novo. Então tem que ter muita dedicação, muita disciplina, muito compromisso, né? E aí a avaliação. A avaliação não é amostragem, é universal. Todas as crianças lá no Ceará, de 6, de 7, o quinto ano é 11, ou 10, né? 10, de 14, de 15, de 16 e 17 são avaliadas todo ano. Eu sei como é que está cada criança de cada sala de aula, de cada escola, de cada município, e tem esse resultado disponível, né, a qualquer momento. Né? Então, isso faz diferença, porque começa assim a se questionar: ô fulaninha, por que tua escola tua sala deu tão baixo o nível, a minha deu 6,5, por que a tua deu só 4? Né? Então começa essa coisa, escolas, salas começam a se comparar, escolas começam a se comparar, municípios começam a se comparar, isso cria uma emulação que acaba sendo construtiva para todo mundo, né? E acaba todo mundo ganhando com isso. Então, é continuar, né? Fizemos, meta 1 é alfabetização, meta 2 é a gente avançar, porque isso também tem as complexidades, né? Responsabilidade de prover ensino fundamental não é do Estado, não, é do município. E muitas vezes pode até parecer uma interferência, que é isso, o Estado está lá assumindo a coisa que é do município, né? Você tem que ir até contato, com jeito, tratar essas coisas e tal. Graças a Deus, lá no Ceará não tem essas frescuras em grande escala, né? Perdoe a expressão. Então, já estamos agora fazendo o PAIC mais 5. O PAIC mais 5, eu não sei nem porque é esse nome, eu questionei até com a Isolda, porque PAIC é Programa de Alfabetização na Idade Certa, mas ela insistiu, o nome que já é conhecido, não sei o que e tal. A rigor que nós vamos pegar aí, são os 3 anos seguintes, e fazer a mesma coisa: material didático, treinamento, capacitação dos professores, acompanhamento, supervisão, que a educação é isso, não tem mistério. Não
tem solução mirabolante, é feijão com arroz. É feijão com arroz, é ter um materialzinho didático e não perder tempo discutindo isso. Né? Infelizmente, não sei se tem algum pedagogo aqui, mas os congressos de pedagogia se perdem na discussão de qual é matemática não tem ideologia, 1 mais 1 é 2, e 2 mais 2 é 4, e tem que ensinar isso, básico, ler, escrever, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Depois vai dando às pessoas a oportunidade de pensarem, e elas decidirem se vão ser comunistas, socialistas, democratas, capitalistas, liberais, o que for, né? A ideologia a pessoa define ao longo da sua vida, sem tutela, né? Pelo menos estatal, sem tutela estatal. Então é isso aí. Eu acho que não é... O Brasil estabeleceu uma meta objetiva para conseguir 6 como nota, numa escala de 0 a 10, em 2021. Sobral, lá, a minha cidade, a média é 7,2, já em 2011. 10 anos antes é 7,2. O Ceará está, acho que em 5,3, né? 5,3. Também bem acima do que é o desejo para o ano. Acho que nós vamos conseguir antes de 2021. Agora, talvez isso ainda não seja o suficiente, né? Essa meta de 2021 talvez não seja o suficiente. Eu acho que é democracia, né? Democracia e enfim, e isso, persuasão, mostrar a importância da educação, é isso aí que vai fazer com que uma pergunta, perdoe se exagerei aí. Voltando um pouco ao ponto que o Felipe Salto tinha levantado e que o senhor já, em parte... Eu concordo com ele, na volta eu não concordo. A pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte, eu acho que todos aqui estão de acordo que as políticas de desenvolvimento regional, de equalização, elas, em tese, podem ser boas ou podem ser más, né? Dependem do desenho das políticas, né? E que o senhor já se manifestou que acha que uma das soluções para essa desigualdade é a mudança da questão da distribuição dos recursos, né? O senhor deu até um critério, né? Mas, além disso, o que, na sua opinião, explica que não tenha dado resultado aquelas políticas que foram iniciadas na época do Celso Furtado, da Sudene, dos incentivos fiscais, que iam além desse problema apenas dos recursos, né? Porque elas também levavam em conta o que o Amarilhos disse, justamente a ideia do planejamento, a ideia do Celso Furtado era um planejamento para gradualmente mudar a própria estrutura, né? Por exemplo, a industrialização. Como é que o senhor veria no futuro uma política de desenvolvimento regional que pudesse diminuir essa desigualdade e permitir uma maior convergência de renda? Bom, a política principal da Sudene, à época, nós estamos falando aí da década de 50, final da década de 50, os anos 60, até o início dos anos 70, que foi quando ela vigiu. Ela era baseada, salvo o melhor juízo, eu não era nascido nessa época, era baseada num binômio. Dedução fiscal em cima de imposto de renda, exato, que foi um tributo que ao longo dos anos ficou praticamente irrelevante em pessoas jurídicas, né? Hoje quem paga imposto de renda é pessoa física, né? Em pessoas jurídicas se encontra, tem manuais e manuais para se evitar planejamento fiscal, né? Criaram-se profissões para isso, para mostrar às pessoas como não pagar imposto de renda. Então, esse era um dos tripés de 2, né? Bipé, né? É um incentivo. E o outro, financiamento. Financiamento é uma coisa muito perigosa, né? Muito perigosa. E, infelizmente, né, a cultura de malversação é uma coisa, no Brasil, né, muito, muito forte. Então, aquilo ali meio que
não sei se eu estou também replicando aqui, caricatura, né? Porque para a gente, eu tô aqui num olhar histórico, né? E a versão que fica para mim, ela é caricaturada. Então, o que houve de desvio, de malversação dos recursos, de projetos mirabolantes, né? Sem planejamento, não está no gibi, né? E, portanto, isso não é realmente uma coisa que tenha contribuído muito para o desenvolvimento do Nordeste. O que eu defendo essa coisa, financiamento é fundamental, né? Não existe uma atividade econômica sem que tenha know-how, sem que as pessoas saibam bem o que vai fazer, sem que tenha financiamento e hoje cada vez mais necessária escala. Né? Se você não tiver essas três coisas, é muito difícil você conseguir sobreviver numa economia complexa e com redução de fronteiras como é a nossa hoje em dia. Então, o financiamento é de todos o mais perigoso. Né? Eu penso que incentivo fiscal, se você tem, por exemplo, no Norte, a renda é 40% da renda, ou 35% da renda brasileira. Tem um componente territorial que distancia, que eleva frete, não sei o que e tal. Isso contabiliza, o cara lá deve pagar, ao invés de uma alíquota de 8% de IPI, deve pagar 3%. Né? E em imposto não há possibilidade de malversação. Eu acho que políticas que estimulem tarifas diferenciadas, impostos diferenciados, são muito mais eficientes, né? E o financiamento deve ter o cuidado de ver o êxito, né? Uma análise mais acurada, que é sempre suscetível, né? Até uma má conduta do próprio concedente do financiamento, um conluio, que é uma coisa perigosa. Não, assim, dentro dessa linha, né, que eu achei bastante interessante, trabalhando a convergência, né, e ressaltando a importância das alianças, do planejamento e da planetocracia, eu escutei em outro encontro aqui no Instituto Fernando Brodel coisas extremamente positivas a seu governo, né, onde eu escutei que no seu governo, educação e saúde nunca eram colocados como negociação. Mérito. E que era sempre por mérito, né? Não tem. E que também havia uma questão de pacto, de adesão do governador, ajudando municípios, mesmo os partidos diferentes. Isso. O que me impressionou bastante positivamente, né? E a necessidade de se encontrar pessoas com compromisso real com as crianças, né? E também essa autonomia mais acompanhada, com avaliação externa, com pressão do que estava sendo avaliado. E essa... Mas uma outra coisa, aí vem a... Depois você me disse quem foi que falou tão bem de mim. Não, isso foi muito importante. Mas aí eu quero trazer para o debate uma outra questão, trazendo um pouco do que ele colocou, né? Felipe. Do que o Felipe colocou nessa necessidade das lideranças conduzindo os processos, né, de melhoria e trazendo tudo que foi feito de positivo. Eu também escutei que uma questão de tributária importante contribuiu para o processo, que foi o fato dos municípios em 2009 saberem que eles estariam entrando com o resultado da educação impactando na redistribuição das suas receitas. Verdade. E isso foi importante. Verdade. E isso não seria alguma coisa para trazer, então, na redistribuição da renda, onde a meritocracia pudesse, sim, contribuir na redistribuição e promovesse, né, um planejamento? Eu concordo, veja bem, a única coisa que eu discordei do que o Felipe colocou, porque o Felipe fez um raciocínio seguinte: olha, existe uma política de fundo de participação dos estados que leva em conta desigualdades regionais e faz compensações, não sei o que e tal. Isso existe há 30 anos e nesses 30 anos não mudou, portanto, esse tipo de política é válida, ou é inválida. Né? Eu só discordo da conclusão, a ida está perfeita. Agora, não é o Brasil... Não é só a questão do FPE. Eu estou repetindo para ele aqui, veja o que há de volta. Né? Procure ver, o Amarília acho que já viu isso, o menino, o Lima Matos faz um estudo, procure ver da poupança do Nordeste, o que é que acaba vindo para as regiões mais desenvolvidas e financiando a pouca poupança do Nordeste, financiando investimento em regiões mais desenvolvidas. Procure ver o que há de transferência de remessas de lucro, procure na coisa de consumo, né?
impostos. O Piauí, quando compra um carro, paga 7% de imposto ao Estado que o produziu. Né? Você veja como um consumidor piauiense está pagando imposto para um Estado industrializado. Né? Mas então, o bem chega lá no destino com 12% de crédito presumido, né? Muitas vezes. Desculpa? Mas o bem, muitas vezes, chega lá com crédito para exercer contra o Estado de destino de 11%. Não, que até supera aquela linha. Peraí, essa coisa, se a gente... Vamos assim, numa linguagem bem simples. Se uma pessoa... Hoje, a alíquota de carro... Porque a alíquota de ICMS, ela é variável. Né? Energia, por exemplo, é 25%. Em alguns estados, 27%. A sua conta de energia, você paga 27% de ICMS. Né? No carro, pactuou-se 12%. 7% fica na origem e 5% fica no destino. Mas quem paga um carro, quem está comprando um carro, é um consumidor, vamos aqui para o caso, o Benedito de Lira, de Teresina, quando comprar um Fiat, ele está pagando, vamos ver aqui, 22 mil, 7% disso. Ele está pagando 1.560 para Minas Gerais, para o estado de Minas Gerais. Pergunto eu, é razoável isso? Um estado pobre como o Piauí, alguém está pagando um imposto de consumo para outro estado? Eu, sinceramente, acho que isso não é razoável. Né? Não é nem um pouco razoável. Isso aí é uma transferência. Aí é o poder público, ou as leis, o arcabouço tributário brasileiro, cumprindo o papel de Robin Hood às avessas. Está tirando de quem tem, ou de quem não tem, para dar para quem tem. O Robin Hood roubava dos ricos para distribuir com os pobres. Né? Aí é o Robin Hood às avessas. Está tirando dos pobres para repartir entre os ricos. É o que essa coisa de imposto na origem, a meu juízo, no imposto de consumo, né? Você cobrar a parte disso ficar na origem, a meu juízo é fazer papel de Robin Hood, ao contrário. Mas, enfim, no demais, eu concordo com tudo que você colocou e pratico. Né? E pratico isso. Eu, por exemplo, educação infantil, de novo, responsabilidade dos municípios. O que é que eu faço, o que é que eu penso eu? O que é que posso fazer para ajudar? Vou desenvolver aqui um projeto padrão, um modelo didático que possa ser dado para eles, porque também não adianta na hora de você ter uma creche e lá só ser um guardador de menino, né? não vai contribuir em nada. Contribui em alguma coisa, porque tem tanta pobreza que às vezes até só para isso, só para guardar já é um benefício para a mãe, mas é muito melhor que além de estar lá guardado, ele também possa aprender. Então desenvolvemos todo um projetozinho arquitetônico, com tudo, planta lindo, bonitinho, parece uma casa de boneca, né? Replicável, não é nada que para fazer e deixar lá, ter a fotografia e dizer que está fazendo. Estou fazendo o seguinte, digo para o município, você faz um e eu lhe dou outro. Faça um que eu lhe dou outro. Então, eu acho muito desse jeito. Nessa coisa do PAIC aí, ganha o município, né? Ela colocou como exemplo aqui, o município que consegue melhorar os seus indicadores naquilo que é a participação do ICMS que eles têm direito, nós colocamos quase tudo proporcional às melhorias na educação. E usar o mesmo critério, por exemplo, agora quando se fala nessa redistribuição, ao invés de dar mais recursos para quem é mais pobre, dar mais recursos para quem desenvolve melhor? Bom, veja bem, eu acho que as duas coisas têm que ser feitas. Eu acho que as duas coisas, você tem que levar em conta as duas coisas. Também concordo que só dá para quem é pobre, né, se esse for o único critério, tem gente até que vai querer, eu vou ficar aqui, eu vou ser ineficiente porque vou ter mais dinheiro. Eu acho que a gente tem que dosar duas coisas, né? Tem que dosar as duas. Você tem que ter um critério aí que leve em conta mérito, né? Esforço, resultados, mas não pode deixar de ajudar mais a quem mais precisa. Tem que colocar isso aí, uma cláusula de eficiência também. E nesse PAIC a gente faz sobre todos os aspectos. Né? Tem na eficiência, tanto para o município como para a escola. Sim. Eu lembro que isso aí eu pensei tomando no momento de inspiração embaixo do chuveiro.
né? Lembro demais do dia em que aconteceu isso. Tava, como é que nós vamos dar o prêmio? Como é que nós vamos dar o prêmio? Eu decidi, vamos dar 30 milhões por ano para essa coisa do PAIC. Como é que nós vamos dar? Aí fica aquela história, dá só para o maior, aí o ruim não vai melhorar nunca, dá para o pior, enfim. Aí eu pensei o seguinte, nós damos ao melhor 75%, um per capita por aluno, para levar em conta a escola, se tem uma coisa, é a escola ter só uma sala, outra coisa é a escola ter 5 salas de alfabetização. Então, leva em conta, é um per capita, nós damos esse per capita, 75% dele no momento do anúncio do resultado, 25% fica condicionado a ele apadrinhar uma das 150 piores e essa pior melhorar o resultado. E aí a pior a gente dá 50%, um valor menor, um per capita menor, mas dá 50% e os outros 50% fica condicionado a ela melhorar o resultado. Enfim, isso tem sido, modéstia à parte, uma coisa exitosa. Meu nome é Rafael Marco e eu estou vendo aqui que a gente está discutindo uma série de temas que eram muito caros, justamente no começo dos anos 90, né, quando o Amarillo e um grupo de empresários lá do Ceará mudou completamente o cenário, né? E dentro da agenda desses temas, né, um dos temas muito recorrente e que agora de novo está aparecendo é a questão do financiamento de campanhas. Eu queria saber então a posição do senhor governador em relação a esse financiamento. Ele deve ser público, ele deve ser misto, qual é a sua ideia? Bom, eu vou ser sincero, né? Você falar em financiamento público causa sempre desconforto, as pessoas acham, vai botar dinheiro público nisso, não sei o que e tal, mas, olha, o que eu penso é o seguinte, se não vier de um jeito, acaba vindo do outro, né? Então, a meu juízo, era muito melhor fazer disso uma coisa oficial, financiamento público, né? E eu sei que não é fácil definir critério, qual vai ser o critério, vai ser o tamanho do partido, aí de novo vem a complicação, se o tamanho do partido é documento, os grandes vão continuar sempre grandes, os pequenos vão continuar sempre pequenos. Se for o número de candidato, infelizmente vai um partido colocar candidato fantasma só para pegar dinheiro, né? É algo engenhoso que tem que alguém aí embaixo de um chuveiro, numa hora inspirada, pensar. Mas o que eu defendo é isso, é financiamento público. Eu acho que isso é o mais digno, né? É o mais digno. Você sair a cata. Quer dizer, ninguém tem a ilusão de que se faz campanha sem recurso, né? Então você tem várias formas de captar recursos na iniciativa privada. Tem a forma de, vá lá, fica à vontade, eu estou aqui precisando, pedindo, fica à vontade, me dê. Mas tem um que diz assim, você tem uma coisa para receber lá, se me der tanto para receber, enfim, né? A gente aí imagina quantas histórias tem relacionadas a essa coisa. E eu acho que o mais digno disso tudo é fazer o financiamento público, encontrar um critério o menos injusto possível e fazer financiamento público. Eu tenho uma pergunta. O Estadão publicou no domingo uma notícia que me surpreendeu, que o estado do Ceará tem mais gente preso, gestores presos, por enriquecimento ilícito ou mau uso de fundos públicos que qualquer outro estado proporcionalmente. Não, absolutamente. Absolutamente. Então, se o senhor pode... Ceará tem 800, São Paulo tem 700. Presos por peculato, por desvio de recursos e tal. O Ceará tem mais gente presa do que São Paulo. Certamente pode ter certeza, quer dizer, certamente, pode ter certeza que não é o Ceará que tem mais ladrão do que São Paulo, né? É porque lá tem um sistema mais eficiente. Eu digo isso com toda tranquilidade porque não é mérito meu, não é mérito do executivo. O executivo tem uma pequena parcela aí. O sistema, me perdoe se interrompi. Não, eu só queria que o senhor explique o processo e que faz o Ceará
eu sei que não é exclusivamente, ou não sei em que grau é de administração do Estado, mas gostaria de saber um pouco da cultura do Ceará que faz isso acontecer. Bom, eu acho que tem muito a ver com essa coisa já mencionada aqui pelo Amarílio. O Ceará alcançou um grau de maturidade política, né? E essa coisa ela vai contaminando os outros níveis. Não vou dizer assim, chegamos no estado ideal, não existe mais compra de voto no Ceará, é exagero, mas o Ceará amadureceu muito política e administrativamente. Quando eu digo o estado, eu estou falando do governo e estou falando também de instâncias municipais e tal, e das instituições, né? Das instituições. Só para que uma pessoa esteja presa, por malversação de recursos, vou fazer de trás para frente, né? Ela tem que estar presa numa cadeia, portanto isso é uma vaga, né? É uma vaga num modelo que a gente sabe, no sistema que a gente sabe, no Brasil, está completamente insuficiente, né? A quantidade de pessoas que têm condenações deve ser 3 vezes a capacidade de vagas em penitenciárias no Brasil hoje. Então, isso quer dizer que as cadeias no Ceará têm uma situação melhor do que a média brasileira, né? O Ceará, nesse aspecto, começar a contar umas vantagens aqui. Acho que é o único estado do Brasil que já alcançou ou já superou aquilo que colocam assim, as cadeias ou os presídios são universidades de crime, porque colocam um trombadinha junto com um sequestrador, assaltante de banco, não sei o que e tal. O estado do Ceará já dividiu isso e tem 3 níveis de periculosidade e não se misturam. Você tem um determinado edifício que é só para primários, outro para outro tipo, outro para outro tipo. Então não há essa mistura. E, repito, investimento em presídio, que eu não gosto de inaugurar, mas nós precisamos. Não adianta a gente ter ilusão. Não dá para ficar naquela de dizer, em vez de fazer um presídio, vamos fazer 10 escolas, né? Muito bem, tem que fazer escola agora, não pode deixar de ter o presídio. Então, há muito investimento nessa área lá. Antes, o judiciário, eu estou de trás para frente, o judiciário, que foi menos moroso, enfim, todo mundo sabe do que eu estou falando. Antes, o Ministério Público, antes, o inquérito policial, né? E uma investigação, e uma coisa bem constituída. Então, aí nós falamos de Executivo, Ministério Público, que é um quarto poder, Judiciário e, de novo, Executivo. Tudo isso tem que funcionar. Governador, muito obrigado realmente foi um diálogo muito bom. Eu só gostaria também de confirmar o que disse o Norma. Eu acho que nós todos aqui saímos confortados, sobretudo de ver que há essa renovação dos quadros da política brasileira, né? E de termos um governador de um estado tão representativo e tão importante em toda a nossa história, não só agora, né? Que tem essa visão clara dos problemas nacionais, e lhe desejamos muitas felicidades tanto no seu estado como no seu futuro político, porque não se trata apenas de uma questão de ambição pessoal, mas até de uma certa esperança no futuro, que nós tenhamos cada vez mais vocações de renovação da vida pública. Muito obrigado, gostaríamos de exprimir o nosso apreço. Me permita quebrar o protocolo, né, só para dizer uma palavra rápida, derradeira. As pessoas olham muito para políticos, né, pessoas que estão na vida pública, assim, qual é o próximo dele, né? O que é que ele tem em mente, o que é que ele está pensando. Eu quero dizer aqui com toda sinceridade, com toda tranquilidade, que eu estou suspendendo a partir de 2014, aí eu não vou dizer terminando, porque não sei, isso para mim é uma vocação. Eu já disse aqui, com 12 anos de idade, o meu sonho era ser prefeito da minha cidade. Então eu faço isso por vocação, e a realização que eu tenho é poder ser reconhecido nas ruas. Pessoas,
governador, você fez isso, muito obrigado. Então, isso é o retorno que eu tenho. Mas eu vou suspender a minha carreira política. Eu não estou pensando em nenhum mandato eletivo, quero concluir o meu mandato em 31 de dezembro de 2014, depois quero passar uma temporada fora, já estou fazendo lobby aí junto ao Banco Interamericano para ir trabalhar lá, ficar lá um período e conviver um pouco com a família, porque não é para falar também, fazer aqui o papel de sofrido não, mas a vida de político, pelo menos os bem intencionados, é muito sacrificante para a família, né? Eu tenho um filho de um primeiro casamento de 15 anos e tenho um agora de 5 anos de idade, e a gente convive muito pouco. Eu quero, sinceramente, ter um tempinho aí junto, mais próximo deles e passar uma temporada fora. Obrigado a vocês. Muita honra para mim estar aqui.